Bom dia. Bom dia novamente. Já estou. Vamos iniciar a gravação, ok? Essa reunião vai ser gravada. É importante informar que, por questões de LGPD e por questões de exposição de dados, as suas informações, quando você entra com o seu e-mail corporativo, elas podem ser visualizadas pelas pessoas que estão na reunião. Então, isso é uma informação para que vocês estejam cientes de que os seus dados de nome e e-mail podem ser vistos por outras pessoas da reunião, ok? Quando você entra em uma reunião do Teams, você está consentindo e aceitando este termo e esta opção, ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar. Eu gostaria de me apresentar, acredito que vocês estão visualizando a minha tela, né? Eu pedi para a Carolina, que é do nosso departamento de marketing, está sempre me informando, que eu sou meio perdido, às vezes, de repente, deixo de compartilhar. Carol, se tiver alguma coisa, você me dá um toque aí no chat. Vou me apresentar, eu sou Frank Mesquita, sou especialista em licenciamento Microsoft, trabalhei aí durante 7 anos para a Microsoft dentro de uma distribuidora de tecnologia. O meu papel era capacitar e treinar partners de tecnologia para vender soluções de licenciamento Microsoft, modelos de contrato Microsoft, opções de licenciamento e consultoria e licenciamento para tanto partners quanto para clientes finais de partners. Hoje sou Business Development Manager na SoftwareSul Tecnologia. Conheço a SoftwareSul há mais de 8 anos, porque eu era um dos partners que, quando eu estava no Brasil, apresentava e cuidava aí das soluções e auxiliava eles na questão de licenciamento em nuvem. Aí trabalhei durante 3 anos para o Chile e agora retornei sendo aí o Business Development Manager e especialista em licenciamento daqui da SoftwareSul. Qual que é o meu papel? Auxiliar vocês com modelos de contrato, opções de licenciamento, consultoria da melhor forma de licenciar, porque muitas vezes nós não sabemos as opções que nós temos de licenciamento. Esse é um dos motivos, inclusive, do que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de Windows por assinatura. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui os meus contatos. Esse é o meu contato direto, é também o meu WhatsApp corporativo e o meu e-mail é frankmesquita@softwaresul.com.br. Se você tem Teams, nós estamos integrados no Teams, o nosso Teams tem federação aberta, você pode colocar o meu e-mail completo, vai consultar e pesquisar e vai me encontrar no Teams e pode me fazer perguntas de licenciamento, pode pedir auxílio e consultoria para sua empresa, ok? Logo vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho, a gente vai conversar, gosto de interações no chat, para que vocês escrevam quem são, de que empresa são, quantos usuários vocês são, qual é a melhor forma, se tem alguma questão aí que a gente vai abordar mais para frente. A SoftwareSul, ela tem 3 pilares de empresas, onde nós somos SoftwareSul, SoftwareSul Tech e SoftwareSul Dev. A SoftwareSul tem toda a expertise comercial para atender as suas soluções. Somos divididos em verticais de hardware, software, LGPD, nós somos divididos também em uma área de segurança. Então, quando você necessitar qualquer solução, e claro, solução de cloud, dentro de software, você pode comprar software em cloud ou em licenciamento perpétuo. Nós somos Partner Gold Microsoft, Partner Gold Dell, Partner Gold Bitdefender. Então, se você necessita antivírus, firewall, hardware, servidores, data center, storage, backup, backup em nuvem, backup local, suporte, serviço, toda essa questão, nós conseguimos auxiliar vocês. A SoftwareSul Tech é a extensão da SoftwareSul com um braço de tecnologia. Nós temos especialistas em licenciamento, especialistas na parte de infraestrutura, para auxiliar vocês com serviços, migrações, implantações,
Às vezes, quando você não consegue atender uma demanda técnica e precisa terceirizar uma ação técnica na empresa de vocês, vocês podem nos consultar e nós vamos oferecer aí as nossas soluções. Temos também a Software Sul Dev, que são especialistas em desenvolvimento, então nós podemos desenvolver um software específico para vocês, uma integração de software para vocês. Temos alguns softwares que são nossos já, temos aí os nossos filhos, que a gente chama, né? Temos software específico para a área de hotelaria, nós temos aí um atendente virtual, onde o usuário de um hotel grande a nível Brasil nos contratou e o cliente consegue se ativar sem necessidade de ter um recepcionista no hotel e ativar e abrir a porta do seu quarto com um check-in eletrônico feito por um desenvolvimento de software nosso. Temos também um software exclusivo para LGPD e desenvolvemos outros softwares também, caso você necessite. Dentro da área de dev, temos também os experts em algumas soluções que nós temos aqui baixo aí a nossa linha de desenvolvimento em Power BI, Power Automate, Power Apps, SharePoint. Então, se você necessita uma estrutura de file server na nuvem, montar aí uma especificação com dashboards em Power BI para atender BI para a sua empresa, Software Sul, empresa que pode te ajudar com relação a isso. 13 anos no mercado, implantamos soluções de tecnologia para vocês, Software Sul Tech, técnicos especialistas para atender todos os níveis de suporte para vocês, a partir de TI também, e a partir de Dev, criada para atender essa demanda aí na parte de desenvolvimento de sistemas, consultoria, sistemas em ERP e entre outras soluções, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre Windows por assinatura, vantagens e desvantagens. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o básico que a gente conhece, que é o sistema operacional Windows instalado na máquina. E a Microsoft tem ele em várias versões. Você pode pegar, comprar o equipamento com embarcado numa versão OEM, existe o Windows no formato FPP, existe o Windows no formato Open, que nós falamos aí semana passada, desse formato de licenciamento Open que vai deixar de existir a partir de dezembro, não vai mais existir licenciamento Open, é uma modalidade de contrato que a Microsoft está descontinuando, mas você conseguia comprar o Windows Pro e aí assim por diante, ok? Isso, Windows OEM, esse mesmo. O Windows, na modalidade Open, vai deixar de existir, ok? E aí você vai poder comprar em outras modalidades de contrato. Agora existe o CSP perpétuo, você pode comprar por formato MPSA, Enterprise Agreement. Se você é um cliente educacional, você pode ter licenças específicas educacionais, se você é reconhecido pelo MEC e assim por diante, ok? Então, essas modalidades vocês conhecem e devem ter ouvido falar também de Windows 10 Enterprise. Porém, agora, cada vez mais se faz necessário, dependendo dos casos, e às vezes muito vantajoso, você contratar o Windows por assinatura. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as opções desse Windows por assinatura e sobre os benefícios, vantagens e desvantagens. Eu imagino que vocês devem estar aqui de várias épocas diferentes, de várias idades, né, ou de vários períodos de formação da área de redes, de TI, se vocês são da área técnica, aonde nós mensurávamos hardware por 5 anos, aonde nós preferíamos o licenciamento perpétuo porque era mais seguro e mais barato, onde nós passamos por um período de ter insegurança em solução em nuvem, porque não estávamos seguros, agora é ao contrário, né? Onde nós estamos mais seguros em alguns casos, isso é muito importante dizer, por exemplo, a segurança da nuvem da Microsoft é comprovada, tem links oficiais que comprovam a segurança de soluções envolvendo a Microsoft. Hoje nós sabemos que esse mundo e esse mercado está se invertendo um pouco. Nós vemos de muitas outras opções onde nós, às vezes, somos resistentes à solução da época do selo COA. Diga aí, Elton.
essas opções e onde a gente pensava, não vale a pena contratar um licenciamento em nuvem. Nós já vamos falar quando vale a pena, quando não vale a pena, quando é benéfico, quando não é benéfico, quando você vai estar gastando dinheiro, quanto do licenciamento Microsoft você ainda pode aproveitar o tempo de vida útil, tudo vai depender da versão em que você está e assim por diante. E aí nós vamos entender um pouquinho esse cenário. É importante entender que quando, por exemplo, eu entro numa consultoria de licenciamento, não é necessário sempre oferecer a última versão de licenciamento. Em muitas situações, nós aproveitamos o que nós chamamos de legado. Existe o legado da empresa de vocês que precisa ser analisado. Tudo que está dentro do portal VLCC, as versões compradas de sistema operacional, as versões compradas de Windows Server, as versões compradas de Office, as versões compradas de Exchange Server, tudo isso que você tem, nós fazemos uma análise do que é mais crítico, o que é importante e o que é prioridade para vocês, qual é a necessidade. Baseado nisso, fazemos uma análise de se é interessante ir para a nuvem ou não, ok? Então, formas de adquirir licenciamento software e serviços online. Você pode, como o Elton comentou ali, CSP, OIM, Volume License, e Enterprise Agreement, MPSA, EES, Open Value, até dezembro Open, e assim por diante, ok? Existem várias formas de licenciamento que você pode adquirir. Dentro do licenciamento 365 da Microsoft, onde nós sempre que pensamos em licenciamento 365, nós sempre pensamos só, Teams, e-mail, colaboração, OneDrive. Porém, o licenciamento 365 da Microsoft, ele é bem abrangente. Intune, Power BI, Visio, Project, Dynamics, Windows por assinatura, todas essas licenças que eu acabo de mencionar, elas também fazem parte da família 365. Elas também são administradas dentro do portal Office e elas também podem ser atribuídas a usuários em pacotes separadas, juntas, dentro de um mix de licenças. E eu vou inicialmente falar aí de Windows por assinatura com opções de pacotes. Os pacotes do Microsoft 365, eles são pacotes onde eles vêm o licenciamento Office 365 mais Windows por assinatura. Então, por exemplo, Microsoft 365 Business Premium é uma licença do pacote da família Business que só pode ser comprada até 300 usuários e ela vem com Exchange na nuvem, ela vem com Teams de colaboração completa, ela vem com OneDrive, ela vem com SharePoint, ela vem com Intune, ela vem com Windows por assinatura, ela é um pacote bem completo e ela pode ser adquirida para, em alguns casos, onde você precisa fazer um upgrade completo, onde você precisa controlar esse dispositivo por alguma questão, ambientes externos, dispositivos que estão um pouquinho mais expostos, gerência, diretoria, você pode fazer um mix e ter somente para essas pessoas um licenciamento específico dentro de um pacote. Eu posso ter, então, somente Exchange para um usuário, Exchange com colaboração para outro, Exchange com colaboração e Windows para outro? Sim, pode. Você pode fazer um mix de licenças dependendo do dispositivo, dependendo do cargo do usuário, dependendo de vários fatores que nós precisamos entender. De nível de proteção desse usuário, nós licenciamos esse usuário de uma forma específica. Vamos lá. Você também pode ter a licença Windows por assinatura, por exemplo, somente ela comprada por separado para upgrade de licenciamento. Então, por exemplo, tem uma máquina específica que você precisa fazer um upgrade por uma situação específica, você pode contratar Windows por assinatura. Ele tem em algumas versões, e aí dentro dessas versões você pode verificar o perfil dessas versões, existem comparativos entre versões que nós podemos auxiliar vocês com relação a essa questão. Passando um pouquinho, vocês já conhecem as opções de Windows para desktop.
Aí nós vamos falar um pouquinho da diferença de um Windows Desktop e o Windows Assinatura, ok? Se você ainda não sabe, ou se você já sabe, pode colaborar e participar com a gente aqui, até fazendo seus comentários de algum cenário. Eu gosto muito de ouvir cenários específicos. Por exemplo, adoro saber que vocês têm o Windows 7 ainda. A gente sabe que já perdeu suporte, a gente às vezes vai protelando algumas questões e não sabe às vezes o quanto de risco nós estamos correndo por não termos aí uma versão que está coberta, um dispositivo coberto por um suporte da Microsoft por algum problema que possa ocorrer. Se você tem máquinas com Windows 7 ainda e pensa na possibilidade de melhorar a segurança desse dispositivo, você pode optar por dois caminhos. Licenciar o Windows dessa máquina, o Windows base da máquina, ou se essa máquina tem um Windows Pro, você pode fazer um upgrade. Nós já vamos falar sobre as diferenças e requisitos para ter o Windows por assinatura. Mas falando de Windows Desktop, você sabe que você tem essas opções. Se é um cliente educacional, se você é um cliente Enterprise, você pode comprar licença Pro, e você tem a opção de Windows Home também, ok? Essas são as opções que você tem disponível hoje no mercado para você licenciar o dispositivo. Vamos lá. Windows 10 Enterprise já é uma licença que permite instalação em um único dispositivo. E aí nós começamos a falar sobre o Windows por assinatura mesmo. Aí você pode ter essa opção de Windows instalada na sua máquina, porém, ela tem alguns pré-requisitos, não pode licenciar máquina. Se você tem uma máquina que está, por exemplo, sem licença, você precisa licenciar essa máquina, trocou, você assumiu a área de TI, o seu gestor antigo não tinha políticas de compliance da Microsoft, e usando uma coisa que era muito comum há muitos anos atrás, que é a opção de chaves piratas, estar em compliance com a Microsoft e tudo mais, você pode licenciar essa máquina de alguma forma. Porém, você precisa licenciar essa máquina base com um Windows para esta base, dentro das opções que você tem disponível. O Windows por assinatura, ele só vai estar disponível e só pode ser instalado por upgrade de máquinas que já possuem o Windows Pro embarcado na máquina. Então, por exemplo, vamos dar um cenário interessante para vocês. Quem aqui de vocês tem o Windows 7 Pro na máquina? E essa máquina ela ainda vai sobreviver ainda alguns anos mais, ela ainda respira, ela ainda tá, ela tem um fôlego de vida. Quem de vocês tem o Windows 7 Pro na máquina? E você ainda está numa questão, troca a máquina, mas essa máquina está num tempo de vida útil ainda, compra o Windows 10 Pro para uma máquina que é antiga ou faça algum tipo de upgrade. Às vezes, você fazer um upgrade de um Windows por assinatura por 12 meses, você pode dar um tempo de vida útil para essa máquina, melhorar o rendimento desta máquina e ter aí a última versão de Windows e estando, de certa forma, licenciada. Olha aí, Elton, a gente pode conversar sobre a possibilidade de você ter aí o Windows por assinatura e melhorar essas maquinazinhas que estão um pouquinho aí entre o fim da vida, né? Porque se ela tem um Windows 7 Pro, ela não é necessariamente uma máquina absolutamente nova, certo? Mas a gente consegue aí ajustar e fazer esse equilíbrio, principalmente porque nós estamos num país onde o imposto é alto, onde o custo de tecnologia é alto para nós, onde o investimento, eu imagino que todos vocês adorariam ter só dispositivo novo, só dispositivo com Windows 11. Eu tenho Windows 11 na minha máquina, é uma maravilha. Já não consigo nem me imaginar mais sem essa versão de Windows. Eu tenho Windows 11 por assinatura dentro da minha máquina. Caso vocês queiram, eu mostro para vocês um pouquinho mais para frente. E aí o Windows 10 Enterprise, ele tem algumas versões, então você pode comprar ele dentro da versão Windows 10 Enterprise E3, que está disponível em algumas modalidades de contrato. Quando a gente fala de modalidade de contrato, é importante entender que tudo depende da modalidade de contrato, da sua necessidade.
do tamanho da sua empresa, da quantidade de usuários e da quantidade de dispositivos que você vai licenciar, e tudo isso pode interferir na modalidade de contrato que você vai contratar dentro deste formato de licenciamento. Isso não vale só para o Windows, isso vale também para o licenciamento de e-mail. Então, se você tem o seu e-mail no Zimbra, Lotus, se você tem e-mail aí na local web, diz eu peguei um cliente que nós migramos que estava num e-mail que eu nem sabia que existia, chamado Sky Email. Aí, se você está no Google, nossa, eu tenho um prazer pessoal, há 7 anos eu trago clientes do Google para a Office 365. Eu digo que eu sou Microsoft até a Google triplicar o meu salário. Aí eu tatuo o Google no meu pescoço. Mas enquanto isso não acontece, eu vou fazer a migração do ambiente de Google para a Microsoft, que para a gente é muito tranquilo, é algo comum para nós, migrações de licenciamento, ok? Aproveitar e responder a pergunta da Tuane aqui. Supondo que eu contrato o Windows por assinatura, ele pode ser migrado para outro dispositivo? Exemplo, tem um computador com Windows 7, mas está quase no final da vida. Então, eu contrato o Windows 10 por assinatura, uns meses depois essa máquina deu seu último suspiro e morreu, morte natural, igual um passarinho. Compro uma nova máquina e migro a assinatura para esse novo dispositivo? Sim, você pode migrar de dispositivo com o Windows por assinatura. O Windows por assinatura se licencia por usuário. Então, você tem essa máquina com esse Windows por assinatura, essa máquina morreu, você veio com uma máquina nova. Se o seu Windows por assinatura está mensal, você pode fazer duas coisas. Cancelar o Windows por assinatura, porque a máquina vai vir com o Windows 10 Pro, ou se você tem essa contratação anual e você ainda quer aproveitar ou quer continuar com o Windows por assinatura, e você comprou uma máquina com o Windows 10 Pro, por exemplo, você vai instalar esse Windows por assinatura em cima dessa máquina nova, ok? Você pode transferir essa assinatura para um dispositivo novo. O Windows por assinatura permite essa opção, ok? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Então, voltando, você tem essas opções de licenciamento de Windows para a sua empresa, que vai depender do volume, que vai depender da sua necessidade, que vai depender do perfil desse dispositivo. Então, para isso, é importante conversar sobre, ter uma consultoria, entender qual que é o seu cenário, não só sair comprando licenciamento, porque às vezes você pode comprar ou uma Ferrari, né, para um dispositivo que não está apto para essa Ferrari, ou você pode acabar comprando um dispositivo que é inadequado para você, ou ao contrário. Windows 10 Enterprise tem na opção E5 também, e ele tem alguns diferenciais que vêm com Microsoft Defender Advanced Threat Protection, vem também agora, já soubemos, tive um webinar ontem com a Microsoft, que alguns licenciamentos, a partir de janeiro, já vai vir com Windows Defender para a linha Business também, com antivírus, com proteção avançada de dispositivo, eu já tenho aqui no meu equipamento, e nós já temos a opção Trial, já está disponível em algumas versões, e a partir de janeiro, na família Business, naquele licenciamento Microsoft 365 Business Premium, que vem o Windows por assinatura, vai vir o Windows Defender com controle de dispositivo para vocês também, ok? E aí você tem também o Windows por assinatura na versão educacional, caso você seja um cliente educacional, você pode ter também o Windows por assinatura para a sua empresa, e aí com preços diferenciados por você ser um cliente educacional. Lembrando que precisa cumprir os requisitos, e o Windows Educacional ele é licenciado ou por professores e administrativos, ou por estudante, necessita ser reconhecido pelo MEC para poder ter aí licenciamento educacional, ok? Esse também é uma opção de Windows 10 Education A5, que equivale ao Windows 10 Enterprise E5 também, que possui o Windows Defender, Advanced Threat Protection também, é uma licença bem completa, o Windows A5 e o E5 para você, ok? Você também tem opções de licenciamento de virtualização, VGA, upgrade de licenciamento, e entre outras opções, ok? Vamos lá, deixa eu aproveitar e responder aqui algumas perguntas. Ó, aqui, ó, do nada já surgiu várias perguntas.
desde que a máquina tenha licenciamento base de Windows Pro. Isso sim, isso é sempre pré-requisito. Como eu comentei lá no começo, o Windows Enterprise, o Windows por assinatura, ele só pode ser disponibilizado para uma máquina que já tem a base licenciada. Ela tem que ser licenciada e ela tem que ser licenciada com licença Pro. Então, essa opção que você comentou, Tuane, de transferir o dispositivo, se esse dispositivo novo tem o Windows Pro, sim, você pode transferir. Esse é pré-requisito do Windows, como eu comentei ali no começo, ok? Em caso de ambiente virtualizado, você consegue o Windows 10 VDA também para uma estação de trabalho VM, que é acessada por Team Client. Sim, esse seria o licenciamento VDA, certo? Aí, para um ambiente virtualizado, tem uma opção específica. Nós precisamos entender, mas sim, você consegue, ok? Aí você perguntou se vier com a licença base Windows, não consigo migrar. Se essa Windows não for Windows Pro, você não consegue transferir esse dispositivo. Se for o Windows Pro, essa base dessa máquina nova, você consegue transferir. Porém, a maioria das licenças hoje já são, e vários clientes hoje, quando você vai comprar um dispositivo, você pode escolher aí a versão do Windows que vem já embarcado nessa máquina, ou comprar o Windows à parte do seu fornecedor de tecnologia, e eu espero que ele seja a Software Sul Tecnologia. Eu sou da parte de consultoria, porém, você deve ter aí o seu executivo de contas aqui no Software Sul, tem a Camila, que trabalha há mais de 10 anos, a Aline, mais de 9 anos, a Amanda, mais de 3 anos, a Letícia, mais de 3 anos, licenciamento de hardware, e aí você consegue ter aí os nossos especialistas, o Frank Santos, que vai auxiliar você com segurança, com antivírus, e assim por diante. A Andressa, especialista também, aí, ó, viu? O Elton já conhece a Aline, né? A Aline fala mais do que a nega do leite, é igual eu. A Aline é tagarela, mas vende que é uma beleza. Então, você, com o seu especialista, consegue ter uma consultoria do melhor formato de licenciamento para vocês, ok? Aí você pode saber um pouquinho mais. Vou compartilhar essa apresentação para vocês, para que vocês tenham acesso a informações, por exemplo, sobre a opção de Windows VDA E3, Windows VDA E5, Windows 10 Pro Upgrade, ou agora como a gente vai acabar o licenciamento Open, você pode comprar no formato de licenciamento CSP perpétuo. Puxa, mas CSP Cloud perpétuo, a gente explicou isso na semana passada, a Microsoft está transferindo tudo que é do portal VLCC para um portal novo, não vai ser eliminado o portal VLCC, ele vai ser um portal de consulta do seu licenciamento perpétuo, porém as licenças que vão sendo compradas vão sendo só sobre Open License, vai ser Open Value, perdão. Porém, alguns licenciamentos já vão começando a deixar de existir porque a Microsoft pretende migrar tudo para o seu novo portal. Se você não conhece o portal Office, se você nunca administrou, é importante você entender um pouquinho mais, porque muito dos próximos licenciamentos que vêm vão estar disponíveis somente no portal Office. Caso você contrate um serviço com a Software Sul, nós fazemos, além do serviço de 365, o serviço de Microsoft para vocês, que é um serviço mensal por 12 meses, nós também fazemos repasse de conhecimento, treinamentos e capacitações. Então, consulte o seu especialista, fale comigo, a gente marca uma reunião e atende vocês com relação a essa questão de consultoria, repasse de conhecimento. Então, você pode comprar Windows 10, Windows 10 Upgrade, e aí nós vamos passar para alguns cenários que você pode licenciar o Windows 10 E3, e aí você tem aí uma tabelinha da Microsoft para que você possa entender. Essa apresentação ela é bem longa, nós temos aí um tempo um pouquinho limitado, nós vamos encerrar aí dentro de alguns minutos, e eu gostaria agora de passar para conhecer um pouquinho o cenário de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o Windows por assinatura, vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de Windows Pro. Ainda no final do ano, no começo do ano, vocês têm aí alguma intenção da diretoria de vocês
de trocar algum dispositivo, vocês podem solicitar ou ver a possibilidade de você dar um fôlego de vida, como a própria Aline falou. Vamos dizer que eu contrate o Windows por assinatura e eu queira, antes de contratar, eu queira dar aí um fôlego de vida para essa máquina, você pode contratar esse Windows. Existem algumas vantagens, inclusive, de caso você contrate por um período, quando você cancela esse Windows por assinatura, quando você retorna, você não retorna para o Windows 7 Pro, por exemplo, você vai retornar para o Windows 10 Pro. Mas até lá, essa máquina também já perdeu um tempo de vida útil. Existem algumas estratégias que você pode ter para que você melhore o rendimento da sua empresa sem ficar comprando licenciamento perpétuo para dispositivos que estão muito antigos, ok? Falando de dispositivo, você pode fazer aí, caso você tenha Office 365 e esse dispositivo seja antigo, você também pode fazer o valer do uso do upgrade de licenciamentos. Se você tem um Business Standard, por exemplo, Frank, eu tenho Business Standard, Office instalado na máquina, e-mail, colaboração com Teams, OneDrive, e esse dispositivo tem o Windows 7 Pro. Aproveite, veja a possibilidade de você fazer um upgrade para Microsoft 365 Business Premium, você vai pagar uma pequena diferença só, e essa pequena diferença te garante o Windows por assinatura upgrade para essa máquina, melhorando o suporte, melhorando o rendimento e ainda em tune para contratar para controlar esse dispositivo. Então, se você já tem Office 365, também é interessante para você pensar na possibilidade de fazer um upgrade desse dispositivo, desse licenciamento, para esse usuário específico que está com essa condição de um dispositivo com licenciamento mais antigo. Ok? Windows 7, Windows 8 ou até o Windows 10 Pro, porém, você por alguma situação precisa proteger esse dispositivo. É um gerente, é um diretor, que você precisa aí dar uma atenção, melhorar o Windows dessa máquina, você pode contratar o Windows por assinatura, colocar o Windows 11 para esse usuário e deixar ele bem mais protegido. Não sei quem de vocês já viram a opção do Windows por assinatura. 11, eu vou mostrar o meu aqui para vocês. Tenho aqui, por exemplo, acredito que vocês devem estar vendo a minha tela. Eu tenho aqui a central do Windows, onde ele mostra um pouquinho sobre as opções que eu tenho aqui: proteção antivírus, proteção de contas, firewall e proteção de rede, controles de aplicativos, segurança do dispositivo, desempenho e integridade, opções de família e histórico de proteção, ok? Essa é a versão dele mais recente, esse é o Windows 11 Enterprise por assinatura, ok? Pessoal, alguma dúvida? Querem conversar? Querem expor o seu cenário? Querem tirar o microfone aí, liberar o microfone, liberar a câmera, conversar um pouquinho sobre o cenário de vocês? Me coloca à disposição para a gente fazer aí uma opção de mesa redonda, para a gente entender mais quando não é vantajoso ter o Windows por assinatura. Não faz sentido você ter o Windows por assinatura se você comprou recentemente o Windows 10 Pro, a não ser que você precise de uma proteção avançada. Não faz sentido algumas questões se você aí não tem um ambiente totalmente controlado, uma máquina só, também não faz sentido. Então, tem algumas situações específicas que nós podemos identificar e aconselhar se faz sentido, se é interessante para você ou não. Tendo em vista que para ocorrer a instalação do Windows 11 tem a necessidade de hardware mais recente, isso também se aplica para a versão de assinatura, certo? Vamos lá, deixa eu tentar entender, Gustavo. Tendo em vista que para ocorrer a instalação do Windows 11 tem a necessidade de hardware mais recente. Isso também se aplica para a versão de assinatura. Não necessariamente. Se a gente está falando de o que é necessário do dispositivo, dentro do site da Microsoft, você tem ali o mínimo que requer do dispositivo para que você possa instalar o Windows por assinatura.
Então, ele tem ali o mínimo que você precisa de versão, 32 bits da máquina, do dispositivo, para que você possa instalar. Então, é pré-requisito ter o Windows, no mínimo, sim, 7 Pro, e, sim, aí você vai olhar a disposição do que necessita como básico do Windows por assinatura, e aí você vai ver se essa máquina atende. Se ela não atende com relação a processador, memória e tudo mais, aí também não vai fazer sentido. Então, por exemplo, o que a gente faz para entender e fazer um levantamento se o Windows por assinatura é interessante para você? Você vai me dizer, por exemplo, William, eu tenho, ou você, William, pode me dizer, Frank, eu tenho 8 máquinas aqui com Windows 7 Pro. Eu te perguntaria, dá uma analisada nos pré-requisitos do Windows por assinatura, do mínimo que ele precisa dessas máquinas, e veja se essas máquinas atendem esse mínimo de memória, processador e tudo mais, para que você consiga verificar se a gente consegue dar esse fôlego de vida, esse restinho de vida de qualidade para essa máquina, e para esse usuário, ok? Você comentou que você tem uma licença Open, porém essas licenças não têm prazo de mudar para outro portal. As licenças que eu tenho não serão afetadas com o cancelamento do Open. Não vai ser afetado. Se você tem licenças Open, você deve tê-las ativadas e disponíveis dentro do seu portal VLSC, certo? Esse portal VLCC, ele não vai deixar de existir, ele não vai ser cancelado, e essas licenças, por agora, não foram anunciadas para a Microsoft, se elas vão ser migradas para outro portal, elas vão continuar no VLCC, porém como opção de consulta. Lembrando que existem outros contratos que ainda ativam as licenças dentro do portal VLCC, como, por exemplo, OpenValue, que é um pouquinho mais diferente, porque vem com licenças Software Assurance. Você vai continuar visualizando suas licenças dentro do seu portal VLCC, as suas licenças Open vão continuar valendo para a questão de comprovação de compliance com a Microsoft, que agora se chama revisão de licenciamento e conformidade da Microsoft, para que você consiga comprovar. Lembrando que nós temos aqui um serviço na Software Sul, onde nós fazemos um sizing, rodamos um software, ajudamos você a preencher uma planilha, fazemos um confronto junto com a sua área de contabilidade, de notas, para que a gente auxilie você para entender se você está licenciado de forma correta. Os seus Windows Servers, se você está licenciado por Core, se você está licenciado todos os seus usuários, tem alguma sujeira, de repente, que aparece, caso rode o software, que você precise fazer uma formatação adequada dessa máquina e assim por diante. Esse é um serviço que nós temos na Software Sul, que se chama Consultoria e Revisão de Licenciamento, que você pode contratar com o seu especialista, pode conversar comigo, nós vamos fazer uma cotação para você já começar 2019 com uma planificação. A Microsoft intensificou e quadruplicou o formato que ela tem, não vou dizer atacado, porém expandido para questionar clientes se eles estão licenciados com a Microsoft ou não. A Microsoft, a qualquer momento, pode aparecer, você pode receber um e-mail usuário@Microsoft, perguntando, por favor, enviar uma planilha com as suas opções de licenciamento, o que você tem licenciado. É o departamento de conformidade e você precisa enviar para eles. Tem máquinas com Windows 7 OIM, é possível migrar a assinatura? Tem que ver essa versão de OIM, ok? Tem que dar uma analisada para ver se é possível. Se a OIM não é não vai ser possível, ok? Vamos lá, Leonardo. Em um tenant com mais de 300 usuários, é possível adquirir licenças Microsoft 365 Business Premium? Vamos lá, deixa eu só continuar aqui, voltar para você. Para os 300 primeiros usuários, adicionar licenças Enterprise para os demais, ou seja, ter uma grande mescla? Sim, você pode se fazer valer das primeiras 300 em 3 opções. A licença Apps for Business, que é só o Office instalado na máquina, até 300. O excedente, você ter que contratar em Enterprise. Business Basic, você pode ter 300, você pode ter 300 de cada. Business Standard, até 300, e também você pode ter 300 de casa, e Microsoft 365 Business Premium, também 300 de cada. Se você tem um perfil de usuários
de 600, 500, 800 usuários, para que você não tenha que ir para a família Enterprise, que é uma licença mais robusta, ela é mais cara, porém ela também tem mais opções, você pode se fazer valer de ter sempre as 300 primeiras e ainda assim estar em conformidade com a Microsoft. Então, Leonardo, caso você queira, nós podemos conversar um pouquinho sobre essa grande mescla, essa grande mistura que você pode ter, e inclusive e colocar alguns licenciamentos novos, relativamente recentes, como o F3, F1, que são licenciamentos mais básicos e que são feitos para usuários mais básicos. Recepcionista, que às vezes fica mais em período de recepção mesmo, não tem muito contato com o computador e respostas, com operários, com pessoas que estão externas, portaria, e assim por diante. Esses usuários, que são usuários que acessam menos dispositivos, eles podem ter um licenciamento mais simples. Então, a gente pode, inclusive, ver uma consultoria para você, para a gente baixar o nível de licenciamento desses usuários, colocando o licenciamento um pouco mais simples, com e-mail, colaboração, porém, de forma um pouco mais básica, e fazer um grande mix do seu licenciamento. Sim, é possível. Então, Leonardo, manda uma mensagem para mim, frank.mesquita@softwaresul.com.br, manda um Teams, a gente faz uma ligação, faz uma conversa, dá uma analisada. Se o seu licenciamento não está com a SoftwareSul, você pode trazer ele para a SoftwareSul também. Se ele é anual, a gente espera a sua renovação e migra o seu contrato para a SoftwareSul, administrar o seu contrato. Se ele é mensal, você pode transferir a qualquer momento. Se ele está com a SoftwareSul, você pode contratar essa consultoria para a gente revisar esse licenciamento e, na renovação, você já optar pela opção nova, ok? Todas essas opções são válidas para você. Luiz Carlos, trabalho com suporte TI, tem clientes que ainda possuem Windows 7 e necessitam de upgrade. Será que eu poderia recomendar para eles uma instalação por assinatura? Com certeza, Luiz, fale com a gente. Você pode prestar esse suporte para eles e nós, como partner Microsoft, podemos oferecer o licenciamento. A gente entra lá no seu cliente e ajuda o seu cliente a licenciar desse formato. É uma forma de você falar para ele, vamos melhorar o rendimento dessa máquina. Você pode oferecer, o que você não pode é vender esse licenciamento sem você ser um partner qualificado Microsoft, ok? Aí nós podemos te ajudar. Se você presta esses serviços, converse com a gente. De repente a gente vai juntos, faz uma apresentação desse cliente, você fala que você tem parceria aí com a parte de licenciamento de um Partner Gold de Microsoft, ok? Você faz a parte de serviço e nós fazemos a parte de licenciamento para você, ok? Inclusive, nos interessa muito, Luiz Carlos, se você presta serviço, fale com a gente. Às vezes a gente pode ser aí um braço seu e ajudar você nesse formato de licenciamento, ok? Pessoal, acredito que sanei todas as dúvidas de vocês. Gostaria de conversar com vocês. Me interessa muito essas opções, Leonardo, essas opções suas de superior licenciamento, Luiz, essas opções que vocês têm aí de suporte para auxiliar. Contem comigo. Me chamem lá. Tem ali o meu telefone na minha apresentação. Vou colocar aqui no chat para que vocês tenham o meu contato, me liguem, a gente pode conversar sobre todas essas opções de licenciamento para a sua empresa, para clientes de vocês, caso vocês sejam de TI, tenham aí esses clientes que têm uma salada, clientes que estão em compliance, de repente estão irregulares, vamos conversar sobre a possibilidade de regularizar essa opção de licenciamento para vocês. Ui, saiu meio... Coloquei aqui o meu contato, saiu meio estourado a cor. Mas agora parece que não tem a opção. Aqui, coloquei de volta. Aqui está o meu contato, aqui está o meu e-mail. Eu espero ter ajudado vocês com um pouquinho de informação sobre a estrutura de como licenciar a parte de Windows por assinatura, que é sempre mal interpretado, ou às vezes não é optada por falta de conhecimento. Caso você queira licenciar um dispositivo, fale com a gente antes. A gente pode te oferecer um par de opções e você escolhe a mais interessante para você. Nós vendemos licenciamento OEM, nós vendemos licenciamento Pro, nós vendemos licenciamento por assinatura. Todas as opções de licenciamento para o seu Windows Server, licenciamento para o seu servidor, licenciamento para o seu dispositivo.
Quer montar um ambiente em nuvem? Quer levar o seu backup para a nuvem? Quer levar um ambiente crítico para a nuvem? Fala com a gente, nós somos partner Gold Microsoft, trabalhamos com Azure, com licenciamento perpétuo, tem mais de 600 usuários, é da modalidade Enterprise, gostaria de fazer um contrato grande de 3 anos. Nós somos também, através da Ingram Micro, LSP Microsoft, conseguimos fazer um contrato Enterprise Agreement para vocês, um contrato que você tem aí por volume de até 3 anos e você consegue ter um preço diferenciado, ou você contrata CSP mensal, CSP anual, perpétuo, o que a sua diretoria, o que você achar que é melhor para a sua empresa, ok? Pessoal, vamos encerrando. A ideia é ter, no máximo, 1 horinha de apresentação, incluindo as perguntas, que eu gosto de deixar um bom tempo para a gente conversar sobre licenciamento. Me coloco à disposição. Se você também precisa licenciar ou precisa ver a parte de LGPD da sua empresa, nós temos aqui soluções jurídicas de TI que nós auxiliamos para que você esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sabemos que é uma mistura dos dois, conformidade na parte jurídica e também na parte de TI, que implica também em dispositivos e licenciamento. Então, assim, Intune, Windows 10 Enterprise, Enterprise Mobile Security, são licenciamentos da Microsoft que auxiliam na proteção e exposição dos dados sensíveis da sua empresa. Se você não tem nenhum aplicativo de firewall, nenhum aplicativo de antivírus, nenhum aplicativo de Active Directory que controla aí esse nível de usuários, nós precisamos conversar sobre isso. Você pode levar a sua Active Directory para a nuvem com licenciamento 365, se chama Azure Active Directory, ele é licenciado por usuário, você cria uma estrutura de Active Directory na nuvem, protegendo esses usuários com políticas de AD, ok? Tudo isso você pode ter uma consultoria conosco que nós podemos analisar, ok? Assim como migrar o seu e-mail da onde ele esteja para Office 365. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado por participarem até o final do evento, obrigado por estarem aqui nos nossos eventos. Nosso próximo evento nós vamos falar sobre Intune, é o nosso diretor, o MVP Microsoft, que vai apresentar. Cara é um expert em licenciamento também, e ele vai falar sobre Intune, como controlar e proteger os dispositivos nesse nosso próximo webinar. Então, se você tem interesse em participar do próximo webinar, já deixa o seu e-mail, me chama aqui, a gente inscreve vocês, eu vou enviar aqui no chat da reunião antes que vocês saiam, para que vocês participem, ok? Obrigado, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Um abraço.